E aí, galera, cuidado, tá? Porque o Código Penal Brasileiro, no seu artigo 135, considera omissão de socorro quando você deixa de prestar assistência, quando possível fazê-la sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, em desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Tem uma pena, que é a detenção de 1 a 6 meses ou multa. E ainda tem o parágrafo único, que diz que a pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta em morte. Tá? Por outro lado, a gente precisa ressaltar que prestar atendimento de primeiros socorros de forma irresponsável, colocando a vítima em risco ou causando uma lesão permanente, também pode ser considerado crime. Então, é importante que você tenha consciência da sua capacidade e das suas limitações para realizar um atendimento de primeiros socorros. Em caso de dúvidas, esquecimento ou incapacidade, chamar o socorro especializado é considerado também como um atendimento de primeiros socorros. E aí, gente, a gente está falando de capacidade de limitação, certo? Então, a gente vai falar agora sobre o papel do professor de educação física. Aí a gente vai vendo o que diz o artigo 3º da Lei 9696 de 98, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de educação física. Ela diz que compete ao profissional de educação física coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviço de auditoria, consultoria, assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares, elaborar informes técnicos, científicos, pedagógicos, todos na área da atividade física e do desporto. Enfim, muitas possibilidades, né? E bem amplas, né? Considerando todas as funções que vocês podem exercer, os espaços físicos em que vocês podem atuar e os diferentes públicos que vocês podem atender. Mas aí, o Conselho Federal de Educação Física publicou em 2003 o Código de Ética do Profissional de Educação Física, justamente para nortear a atuação dos professores de educação física e também dispor sobre seus deveres e direitos. E desde então, esse código vem sendo atualizado, a última versão foi em 2015, e entre os artigos dispostos no Código de Ética, alguns chamam a atenção em relação à preservação da vida, com esse trecho aí do slide. O comprometimento com a preservação da saúde do indivíduo e da coletividade e com o desenvolvimento físico, intelectual, cultural e social do beneficiário de sua ação. Ainda diz que o professor de educação física deve assegurar a seus beneficiários um serviço profissional seguro, competente, atualizado, prestado com o máximo de seu conhecimento, habilidade e experiência, elaborar o programa de atividade do beneficiário em função de suas condições gerais, manter o beneficiário informado sobre eventuais circunstâncias adversas que possam influenciar o desenvolvimento do trabalho que lhe será prestado, promover o uso adequado dos materiais e equipamentos específicos para a prática de educação física. Ou seja, vocês se responsabilizam pela promoção de atividades de forma segura e responsável. Não importa o público que vocês estão trabalhando, se é criança, adulto, idoso, mulher, homem, não importa a modalidade de exercício, não importa a intensidade do exercício, os implementos utilizados e o local que a atividade vai ser realizada. É responsabilidade do professor os cuidados necessários para evitar colocar a sua vida e a vida dos seus alunos em risco, assim como é sua responsabilidade realizar os primeiros socorros caso ocorra algum acidente. Então, no dia a dia de vocês, vocês vão se deparar, ou poderão se deparar, na verdade, né, com algumas situações como fraturas, contusões e até parada cardíaca. E o mais importante é ficarem calmos e tomarem as decisões mais assertivas naquele momento. Bem, pessoal, no que tange o ambiente escolar, o Conselho Regional de Educação Física de São Paulo, em 2013, criou uma cartilha com algumas recomendações sobre a conduta do profissional de educação física dentro desse ambiente, e alguns tópicos foram importantes, né, e chamam a atenção. Um deles é que o único profissional de saúde obrigatoriamente presente nas escolas é o professor de educação física, então tem uma obrigação, né, de estar sempre atento, de zelar pela saúde, pela integridade dos seus educandos e por conta disso tem que estar sempre atualizado, né? A gente não para de estudar nunca mais. Precisa verificar as condições das instalações, equipamentos e materiais que serão utilizados nas aulas. Jamais utilizar equipamentos que ponham em risco a integridade física dos educandos, né? Não deve permitir
que o educando use traje inadequado à prática da atividade física, deve cobrar atestado médico dos educandos que apresentem problemas de saúde e que peçam dispensa das aulas de educação física, exigir dos educandos que tiverem dispensa médica que assistam normalmente às aulas de educação física, pois ele está sendo dispensado somente da prática, não está sendo dispensado das aulas teóricas. O professor de educação física, ele deve utilizar ferramentas para conhecer melhor seu educando, como anamnese, fazer avaliações, fazer testes. Deve utilizar materiais e instalações adequados à faixa etária dos educandos, né? Então, essa adaptação, essa adequação é fundamental. Verificar com a direção da escola quais os procedimentos em caso de acidente. A escola tem que ter, né, um fluxo definido, protocolos bem definidos, né? Isso tem que estar... toda a equipe deve estar ciente disso. Lembrando que a direção e os pais devem ser imediatamente comunicados em caso de acidente. E, por fim, estabelecer junto com a direção da escola os procedimentos de emergência em caso de ocorrência de acidente com os educandos, né? Determinar a rotina e a responsabilidade pelos procedimentos de primeiro atendimento, tá, pessoal? Então, quem achou que apenas prescrever exercício, elaborar aulas, está totalmente enganado, né? A gente tem que pensar de forma mais ampla, pensar na prevenção e no manejo de acidentes, caso eles ocorram. Mas que acidentes são esses, né, que podem acontecer? São vários, na verdade, né? Pode ser desde uma torção, uma luxação, até uma parada cardíaca, como a gente já falou. E o primeiro passo, pessoal, conhecer bem os alunos que a gente está trabalhando, conhecer o perfil desses alunos, as condições de saúde prévias deles antes da realização de alguma atividade física. O aluno pode já ter alguma patologia que pode ser influenciada negativamente pela prática da atividade física ou pode demandar algumas adaptações específicas, tá? Alguns exemplos são os idosos, hipertensos, diabéticos, pessoas com necessidades especiais, né? São várias as patologias ou as condições dos pacientes que precisam ser avaliadas e consideradas. E aí, cada caso vai ter uma demanda específica. Se a gente, por exemplo, pensar nos diabéticos, eles podem ter casos de hipoglicemia, hiperglicemia, e o cuidado nesse controle do índice glicêmico e como fazer esse controle são importantes e deverão ser de conhecimento do professor também. Já os idosos podem apresentar maior desequilíbrio, redução da força, da flexibilidade, da mobilidade. Então, tem maior risco de queda e a gente tem que ficar atento a isso, né? Ter mais segurança na realização dos exercícios. Os hipertensos já demandam um outro olhar, né? Demandam um cuidado especial ao serem colocados para a realização das práticas de atividade física. Então, a gente tem que acompanhar essa pressão deles antes das práticas de atividade. Outra análise importante é do ambiente de trabalho, porque em academias, né, em áreas de musculação, por exemplo, existe o risco de queda de anilhas, de halter, seja no pé da pessoa, né? Então pode ocorrer alguma lesão ligamentar, muscular, por excesso de sobrecarga de peso também, ou pela má execução dos movimentos. Nas academias de ginástica, pode ocorrer lesão por torção, principalmente de joelho e tornozelo. Treinamento funcional tem também uma grande possibilidade de risco de acidentes e lesões, principalmente se eles não forem orientados corretamente. Natação tem o quê? O risco de afogamento, lesões musculares e ligamentares. Corridas, a gente pode ter queda, entorse, conclusão, né? Caso durante uma queda o indivíduo bata com a cabeça no chão. Esportes em grupo como futebol, basquete e handebol. Os acidentes mais comuns já são os de contato, né? Então, por aí vai. Nas escolas, por exemplo, a gente sabe que a maioria dos espaços não estão adequados para a prática das atividades físicas, né? Normalmente as quadras são pequenas, a área de segurança é mínima ou inexistente, as arquibancadas, os alambrados ficam muito próximos das laterais do campo, então isso contribui para aumentar o risco de acidente. Enfim, pessoal, o profissional de educação física precisa ter um olhar amplo, atento, para tentar minimizar todos esses riscos existentes. E se mesmo assim algum acidente acontecer, mais uma vez, calma, controle e condução da melhor forma possível, como a gente já conversou mais à frente. Era isso que eu tinha para conversar com vocês na aula de hoje e a gente se encontra na próxima.